em Romanos, capítulo 1. O livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 1 ao versículo 17. Em reverência à palavra de Deus, eu convido o irmão a ficar de pé. Romanos, capítulo 1, versículo de 1 ao 17. Todos acharam? Ainda tem o barulhinho de folha aí. Vou esperar mais um pouco. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Estou lendo aqui a palavra de Deus na versão do século 21, ao meio do século 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graças e paz a vós da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitá-los. Porque desejo muito vê-los para compartilhar convosco alguns dons espirituais, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua e vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que, muitas vezes, planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto do grego quanto do bárbaro, tanto dos sábios como a ignorantes, de modo que, no que depende de mim, estou pronto para anunciar o evangelho, tanto a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ler junto o versículo 17? Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe assim a sua palavra em nossos corações. Ainda de pé, vamos orar. Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra. Te agradecemos pela palavra que foi lida aqui nessa noite. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui nessa noite, pelas pessoas que nos visitam nessa noite. Pai querido, que a tua palavra possa fazer apraz aos corações de quem estão aqui nessa noite, Pai. Querido Deus, nós te agradecemos, te pedimos que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos aqui nessa noite, mas que tão somente a tua graça poderosa e maravilhosa venha reinar aqui no nosso meio, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha com grande graça e poder, Pai, e traga para nós a tua palavra. Usa, Senhor Deus, os lábios do teu servo, Pai, que o inimigo não tenha nenhum poder, mas que o Senhor seja soberano. Em nome de Jesus, nós agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, podeis assentar. Irmãos, o tema da nossa reflexão nessa noite é o orgulho do Evangelho.
Embora leiamos aqui o texto de 1 ao 17, a nossa mensagem está focada aqui nos versículos 16 e 17. Se os irmãos percebem, né, nas leituras bíblicas, né, principalmente nas cartas paulinas e nas epístolas, toda carta ela tem parece que um padrão. Primeiro, o apóstolo faz um cumprimento, ele faz um cumprimento, né? Cumprimenta toda a igreja, e depois, no decorrer da sua exposição, ele faz uma observação sobre o seu ministério, o que ele fará na sua vida e como ele conduz a sua vida como cristão. E depois, então, é que ele entra aqui na palavra propriamente dita para falar de como ele vai aplicar aquilo que ele tem preparado. Então, o objetivo da nossa mensagem aqui nessa noite, né, é exaltar o Evangelho de Cristo como única fonte de salvação e justificação. Então, percebe, irmãos, que a carta de Paulo aos Romanos, né, ela foi escrita por volta de 57, depois de Cristo, enquanto Paulo estava em Corinto, ele, com a intenção de preparar-se para uma visita a Roma. Paulo ainda não tinha visitado a Roma, tinha uma igreja lá, mas ele não tinha visitado. E o livro de Romanos, por assim dizer, né, é uma exposição sistemática da salvação de Deus, tratando de temas como o pecado, como a justificação, como a santificação e como a salvação na soberania divina. Percebam que Romanos 1 aqui, conforme lemos, né, 16, 17, está focalizado no início da carta aos Romanos, né? Percebam que, conforme disse aqui, a primeira parte, de 1 a 7, nós lemos aqui a saudação de Paulo, né, à igreja de Roma. Depois ele dá uma introdução aqui falando da sua missão, e a partir do versículo 16, ele entra assim no assunto da epístola, que é o que nós vamos tratar aqui nessa noite. Então, Paulo começa o assunto da epístola, apresentando aqui o fundamento teológico da sua carta, destacando o evangelho como poder de Deus para a salvação e a revelação da justiça divina. Paulo demonstra aqui um orgulho, irmãos, orgulho do evangelho. Ele diz: não me envergonho do evangelho. Interessante que, trazendo isso para os nossos dias, abrindo um parênteses rápido aqui, né, as pessoas, de um modo geral, se orgulham, né, das conquistas do dia a dia. Quantos de nós, talvez, né, não nos orgulhemos de algo que nós fazemos no nosso dia, que nós conquistamos, né? E às vezes, né, dependendo da experiência de cada um de nós temos vários exemplos, né, de orgulho que temos na nossa vida, né? Poderia citar aqui, talvez, né, o orgulho de pessoas de uma superação pessoal ou de uma saúde mental, né? Muitas pessoas, às vezes, né, se orgulham, né, por terem superado um desafio emocional, talvez uma depressão, uma ansiedade, ou de conseguirem se manter uma boa saúde mental. Isso é especialmente relevante, né, nos tempos em que nós vivemos hoje, porque na época em que a discussão sobre o estado psicológico, né, ganhou muita visibilidade em todos os meios de comunicação hoje, né? Então, outro ponto que nós poderíamos citar aqui, que é orgulho para muita gente, né, uma carreira profissional. Imagina, irmãos, conquistar talvez aquela promoção importante que você tanto espera, talvez iniciar um negócio próprio, atingir talvez marca significativa no mercado, talvez você almeja aquela carreira, algo que você ainda não possuiu, conquista. Isso também acaba sendo motivo de muito orgulho para as pessoas, né? Também conquistas acadêmicas, né? Vamos dizer aqui, né, quantas pessoas buscam um diploma importante, uma conquista, talvez numa bolsa de estudo tão desejada, né? Realiza uma pesquisa inovadora, ou talvez consiga especialmente uma valorização crescente, né, na sua vida por causa de um diploma conquistado, né? Muitas pessoas se orgulham disso também. Também podemos citar aqui atividades voluntárias sociais. Está muito na moda agora, né? Pessoas trabalham por causas sociais, né? Realizam ações voluntárias que impactam positivamente assim grandes pessoas, né? Isso também tem sido motivo de orgulho de muitas pessoas, de muitas classes sociais, né? Percebam que o altruísmo, né, o desejo, talvez, de causar mudanças sociais positivas, né, são amplamente celebradas pelas pessoas.
Então, irmãos, percebam que esses exemplos citados aqui, né, são exemplos de orgulho, né, que estão muitos deles relacionados a conquistas pessoais, né, superação, contribuição com a sociedade, mas estão ligados a sucessos pessoais. Mas aí, quando nós voltamos para o texto, né, fechando parênteses aqui, né, para o texto que nós lemos, né, o trecho que acabamos de ler de Paulo fala de um orgulho, de uma coisa muito importante, do Evangelho de Cristo. Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho. Então, é um assunto muito especial, irmãos. Paulo olha para o lado espiritual, não para o lado físico, mas ele nos mostra aqui no texto que lemos, que ele tem um orgulho muito grande. Eu creio que esse orgulho de Paulo também é algo que precisa crescer na nossa vida. Nós também precisamos aprender a ter orgulho do Evangelho de Cristo. Precisamos que esse também faça parte da nossa lista, né? Daquela credenciais que nós colocamos como orgulho na nossa vida. Então, o trecho de Romanos, capítulo 1, 16 e 17, né? É um trecho que pode ser dividido, né, em duas partes principais, né? Primeiro aqui, né, está no versículo 16, que é o Evangelho como poder de Deus para a salvação, e no versículo 17 é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Então vamos olhar para cada ponto aqui, né, um por vez, e a gente vai progredir aqui no estudo dessa maravilhosa palavra aqui nessa noite. Amém? Então, primeiro ponto aqui, né? O Evangelho como poder de Deus para a salvação. Irmãos, o texto diz para nós: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e depois o grego. Romanos 1,16, irmãos. Paulo declara a confiança, Paulo declara o orgulho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Percebam que isso é manifestado aqui. Então, o Evangelho, ele é acessível a todos, tanto o judeu quanto o grego, e logo na introdução da carta, Paulo faz uma negativa aqui. Percebam que ele fala, não me envergonho. Paulo está afirmando que não se envergonha do Evangelho, porque ele tem o orgulho do Evangelho de Cristo. Percebam, irmãos, que essa negação é forte, porque ela tem um propósito muito importante aqui. Por que ela é forte e tem um propósito estranho? Paulo quer afastar qualquer ideia, percebam comigo, quando ele escreve aos Romanos, ele quer afastar qualquer ideia de vergonha ou hesitação em relação ao Evangelho. Especialmente porque o Evangelho poderia ser considerado, em algumas das culturas antigas, como uma mensagem de vergonha e desprezível. Porque os irmãos sabem bem da história que a crucificação de Cristo, ela era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, conforme está lá em 1 Coríntios 1:23. A crucificação de Cristo foi um grande escândalo, os gregos não tinham capacidade de absorver aquilo tudo. Então, Paulo, irmãos, ele, em contrapartida, ele teria muitos motivos para se envergonhar do Evangelho. Percebam que lá em Atos 16, né, nós percebemos lá que Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi perseguido em Tessalônica, Paulo foi expulso em Bereia, ele sofreu zombaria em Atenas, ele foi considerado como louco pelos coríntios e apedrejado em Galácia. Mais do que motivo para poder se envergonhar do Evangelho. Mas, entretanto, ele continua desejoso, orgulhoso de pregar o Evangelho em Roma, e em local talvez muito perigoso, porque Roma, naquela época, irmãos, era o centro da força política contemporânea, né, da região pagã. Era perigoso pregar o Evangelho. Então, o escárnio, as críticas, as perseguições não conseguiram reprimir a ousadia de Paulo. E Paulo continua pregando, Paulo continua falando. E aí nós podemos olhar para esse texto aqui e tirar uma lição importante para a nossa vida aqui, irmãos. Percebemos que a negativa, ela pode ser vista como exortação para nós crentes. Quantas vezes nós nos eximimos de falar do amor de Deus para as pessoas, às vezes por causa de vergonha, às vezes por causa do ambiente, às vezes por causa da pessoa que se apresenta diante de nós, e nós, às vezes, somos envergonhados, porque a gente não fala do amor de Deus. Então, por que Paulo fez tudo isso, irmãos? Paulo, mesmo sendo apedrejado, mesmo sofrendo tortura, mesmo ele sendo zombado, Paulo tinha um motivo para continuar pregando o Evangelho.
Então os irmãos vão perceber comigo aqui que há aqui uma chave importante pela qual a razão da confiança do apóstolo Paulo. Percebam que ele não se envergonha, ele diz por que ele não envergonha. Ele diz porque é o poder de Deus para a salvação. Eis aí o motivo da confiança do apóstolo. Paulo justifica o orgulho que ele tinha do evangelho. Com uma afirmação profunda sobre a natureza do evangelho, ele diz que é o poder de Deus para a salvação. Percebam, irmãos, que a palavra poder no grego, ela deriva de uma palavra que chama dinamis. Dinamis, que vem de dinamite, poder. Paulo explica essa palavra dinamis no grego significa poder para trazer excelência à alma do homem. Poder para transformar a pessoa interior, para transformar a minha alma. Poder para salvar o homem e libertar o homem do pecado. Esse é o significado da palavra poder, palavra dinamis, que vem de dinamite. Então, irmãos, nós podemos aqui também entender que o evangelho não é apenas uma mensagem de boas novas. O evangelho não é um conjunto de ideias. Ele carrega o poder de Deus. Ele é capaz de transformar a vida do homem pecador, numa vida santa. Essa ideia de poder de Deus, ela é central na teologia de Paulo. Pois o evangelho não depende da eloquência de homens, o evangelho não depende de persuasão de ninguém, o evangelho não depende de nenhuma perspectiva humana, o evangelho é uma ação sobrenatural de Deus para salvar e para transformar a vida do homem pecador. Então, irmãos, o evangelho, ele é efetivo porque ele carrega em si a onipotência de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Ele é capaz de dominar a natureza pecaminosa, essa natureza que nos assusta, que nos assombra, que nos tira do sério. O poder de Deus é capaz de dominar essa natureza miserável que nos acompanha na nossa natureza. O homem pode dar a sua vida a Cristo quando o poder de Deus está sobre ele. Então, irmãos, Paulo vai dizer para nós lá em Romanos 5, 6, ele diz que porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele vai dizer para nós lá também em Romanos 8:3 que, portanto, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado da carne. Salvação, palavra-chave, significa basicamente libertar e resgatar. Irmãos, o poder de Deus, o poder do evangelho liberta as pessoas da perdição. O poder de Deus liberta o homem da ira de Deus. O poder de Deus libera o homem da ignorância espiritual, da autoindulgência pecaminosa, das trevas da falsa religião, e resgata o homem assim também do castigo final e daquele castigo eterno que está previsto para aqueles que não têm Cristo na sua vida ainda. Percebam que, porque não envergonhe do evangelho, Paulo diz, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer aqui significa confiar, significa depender, ter fé. É algo que é usado para se referir à salvação. Percebam que geralmente essas palavras estão presentes no presente do indicativo, para quem conhece português aí, justamente para afirmar que é uma palavra que oferece uma condição permanente. Ela atingiu os povos na era cristã, na era apostólica, atingiu as gerações até chegar até nós e irá atingir as gerações futuras. É presente do indicativo, é coisa que é permanente, é a palavra de Deus transformando e fazendo novos crentes em Cristo Jesus. Percebam que o ensino do evangelho aqui, ele é eficaz em si mesmo. O evangelho não precisa de nenhuma ação de nós. Ele não precisa de adornos. Ele não precisa de modificações humanas para ser poderoso, né? A sua eficácia está na sua origem divina. Deus Todo-Poderoso. Percebam, irmãos, que há uma universalidade na salvação. Paulo continua dizendo, de todo aquele que crê, ele diz primeiro o judeu e depois o grego. Aqui Paulo afirma que o evangelho é acessível a todo aquele que crê.
Percebam que, sem distinção de etnia ou cultura, a salvação é oferecida através do Evangelho. Ele é universal, mas a ordem apresentada aqui por Paulo, ela é mencionada primeiro os judeus e também o grego. Isso refere-se à prioridade da mensagem que teve na era cristã dos judeus, né? Deus tinha uma promessa especial para o povo judeu, mas também incluía os gentios, os gregos e até os confins da terra. Percebam que isso nos atingiu e chegou aos nossos tempos, né? O plano de salvação chegou até nós, graças a Deus por isso. Irmãos, nós podemos aprender também um pouco mais aqui, quando nós percebemos que a salvação não é restrita por fronteiras raciais ou culturais. O Evangelho, ele tem um alcance universal, global, atinge a todos, independentemente da sua origem, independentemente de onde você veio, você pode ser alcançado pela graça de Deus. Você pode ter o privilégio de ser salvo num tempo oportuno. Percebam, irmãos, que há muitas pessoas visitando igrejas, há muitas pessoas que estão já lendo uma Bíblia, acompanhando uma pregação, mas percebam que essas pessoas, muitos deles ainda estão patinando, né? Tardando o momento de tomar aquela decisão importante de servir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, esperando apenas nas coisas do seu dia a dia. Percebam que há uma necessidade grande de que eu e você venhamos a entender esta palavra, entender esse evangelho e entregar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos, nós não sabemos qual será o nosso dia. Independente da nossa condição, irmãos, nós sabemos que hoje estamos aqui, mas amanhã podemos não estar mais. Por isso o evangelho da salvação é algo importante, ele é prioridade. Como eu disse aqui, o poder de Deus, crer significa se entregar, significa aceitar. Crer significa colocar-se à disposição de Deus. Percebam que não há outro caminho para que o homem seja resgatado, para que o homem seja salvo. Então o evangelho tem esse poder transformador para a nossa vida. Basta que eu e você entregamos nossa vida na mão do Senhor. Deixe que Ele haja em nós, que Ele faça a sua vontade em nós. Irmãos, é o desejo de Deus para cada um de nós aqui nessa noite. E caminhando um pouco mais, em segundo lugar, né, o texto fala sobre o versículo 17, quando ele fala que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Paulo continua dizendo para nós, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que se baseia pela fé e para a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, Romanos 1,17, Paulo fala da revelação da justiça de Deus. Percebam que no Evangelho, ele está explicando aqui o que é essa justiça, como essa justiça é recebida, né, por nós, né, através da fé. Ele fala aqui, e ele cita aqui, né, esse versículo, justo viverá pela fé, está lá em Abacuque 2,4, quando ele diz que eis que a sua alma ensoberbece, não é reta nela, mas o justo viverá pela fé. Note que lá em Abacuque reconheceu, na época, o povo era pecador, a alma estava ensoberbecida, o homem não era reto, o homem andava longe dos caminhos de Deus, o homem estava caminhando a passos largos para a perdição eterna. Mas percebam que, para quem era justo, ele diz que o justo viveria pela fé. Percebam, irmãos, que o justo viverá pela fé. Esse se tornou uma chave verdadeira para a teologia de Paulo. Justiça de Deus. Uma tradução melhor seria justiça que vem de Deus. Percebam? É um tema importante, né, do livro de Paulo. Ele aparece 30 vezes aqui no livro de Romanos, né? E aparece de duas formas aqui. Perceba que a justiça é um estado, né? Explicando aqui o que seria justiça. Justiça é um estado ou uma condição em toda conformidade com a lei de Deus, né? Em toda conformidade com o caráter santo de Deus. Isso que é justiça, irmãos. Então, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, conforme diz aqui, né? Paulo agora explica o que é revelado no Evangelho de Deus. Então, essa expressão, ela é crucial, porque a palavra justiça pode ter dois sentidos aqui. Ela pode ter um sentido, o primeiro sentido seria justiça de Deus como atributo moral, que significa que a perfeição e o caráter de Deus sempre age de forma reta. E o segundo ponto significa que a justiça de Deus como dom dado ao ser humano. A justiça
que Deus concede aos pecadores para que possam ser justificados diante de Deus. Paulo usa no segundo termo, né? Como uma justiça concedida aos pecadores para que possam ser justificados diante de Deus. Percebam que essa justiça aqui está referindo-se ao modo como Deus, em sua graça e sua infinita misericórdia, justifica o homem pecador. Está dizendo para nós aqui, dando nós aqui uma impressão de que a justiça que não é própria, mas não é própria nossa, mas é imputada por Deus através da nossa fé. É disso que Paulo está falando aqui nessa noite para nós. Então nós aprendemos aqui também que o Evangelho, ele revela essa justiça de Deus, que é gratuita e não é baseada em obras humanas. A salvação, meus queridos, ela não depende do que fazemos, mas depende do que Deus faz por nós. Percebam que a salvação é algo que vem de Deus, é algo que vem através do sacrifício que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus, né? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, mandou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, né? Para morrer numa cruz, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, o justo viverá pela fé, irmãos. A justiça de Deus, que é revelada no Evangelho, é uma justiça que se baseia na fé e para a fé. O que isso significa? Significa que a justiça de Deus é recebida pela fé e tem o fundamento na fé. Além disso, é uma justiça que leva à fé. Ou seja, a justificação pela fé não é apenas um ponto de partida de um crente, mas também é o princípio para toda a vida. É um princípio que vai reger toda a nossa vida. Então nós percebemos que, em outras palavras, a vida cristã é caracterizada por uma confiança contínua em Deus, desde a justificação até a santificação da nossa vida. Então nós aprendemos também que a vida cristã não começa pela fé e depois se torna em obras, mas a fé é o princípio contínuo e o alicerce de tudo que fazemos diante de Deus. Então, uma citação aqui, conforme eu disse aqui, né? Paulo citou em Abacuque 2,4, né? Paulo reforça a ideia de que a justiça pela fé, Paulo cita especificamente Abacuque 4, dizendo para nós que o justo, né, viverá pela fé, enfatizando que a fé ela é um evento único, mas um estilo de vida. O justo viverá pela fé, ou seja, a fé é a base de toda a existência até o nosso dia final. Então, irmão, nós aprendemos também que a fé ela é central tanto para a justificação quanto para a nossa caminhada diária com Deus. Percebam aqui que nós podemos até ler aqui, né, em Hebreus 11, né, que é muito conhecido de todos aí. Hebreus 11 diz para nós o seguinte, né, no versículo 1, né, a fé é a garantia do que se espera e a prova das coisas que não se vê. O versículo 2 fala que, pois, por meio dela, os antigos alcançaram aprovação. No versículo 3 ele diz, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que visível não foi feito do que se vê. Ele fala no 4, pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. No versículo 5 ele fala, pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. Ele diz no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é recompensador dos que o buscam. No versículo 8 ele diz, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para uma terra que receberia por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, no versículo 11 ele fala, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceder um filho, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Irmãos, percebam que pela fé, todos estes que eu citei aqui morreram mantendo a fé sem ter recebido a promessa, mas tendo-as em vista, acolhendo-as de longe, declarando ser estrangeiros e peregrinos na terra. É o mesmo papel nosso aqui, irmão. Somos peregrinos aqui nessa terra. Nós vivemos aqui por vista. Sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós, para resgatar nossa vida. E é através da fé, conforme muitos desses antepassados nossos aqui, que tiveram a aprovação de Deus. E eu creio que para nós, nesse tempo aqui, não é diferente, irmãos. Nós só teremos a aprovação de Deus se nós vivemos pela fé.
A nossa fé em Cristo tem que estar acima de todas as coisas da nossa vida. Percebam que é um desafio para nós, é um desafio para mim e para você, que somos crentes, né? Viver de forma contínua, confiando sempre na graça de Deus, não confiando nos nossos próprios esforços, né? E nossos próprios méritos, sabendo que Deus é poderoso para fazer tudo no seu tempo, conforme a sua grande vontade. Creio, irmãos, que isso é a palavra de Deus, é verdade. Então, a mensagem central desse texto que nós lemos aqui nessa noite. O Evangelho não é apenas um convite à salvação. O Evangelho é também o meio pelo qual a justiça de Deus se manifesta e é acessível a todos. Todo aquele que desejar e crer no Senhor Jesus, ele tem a salvação. Não é a justiça de Deus que exerce um juízo, mas a justiça de Deus que oferece ao pecador a sua justificação através da sua fé. Percebam que a resposta que Paulo esperava aqui daqueles cristãos da época era que os leitores, se orgulhassem do Evangelho, que eles não se envergonhassem do Evangelho e reconhecessem a sua centralidade na salvação e vivessem de acordo com o que ele nos propõe, de acordo com a fé. Então, ele queria que a igreja, né, entendesse que a salvação não depende de obras, que a salvação não é mérito de alguém, não é mérito meu, não é mérito seu, mas da confiança na obra redentora de Cristo revelada no Evangelho. O justo viverá pela fé, ou seja, a fé não é apenas o meio pela qual somos salvos, mas também a maneira pela qual vivemos nossa vida diariamente até o dia final. Então, a teologia bíblica aqui também podemos dizer que no livro de Romanos, Jesus é aquele que nos faz mais que vencedores. Amém? Por isso, irmãos? Jesus é aquele que nos faz mais que vencedores. Essa é a expressão viva, né, de Jesus no livro de Romanos. Então, o Evangelho não é apenas uma mensagem que implica em ouvir o Evangelho, mas é o poder de Deus para transformar os corações e trazer às pessoas a salvação. Então, amados, este poder não é fruto de sabedoria, não é fruto de eloquência, mas é sobrenatural. A vida cristã é uma vida de confiança, contínua no poder e na obra de Deus. E há aqui uma aplicação final, aqui, quando nós já estamos caminhando no final da nossa mensagem. A partir desse texto, nós podemos extrair algumas aplicações práticas para a nossa vida cristã, enquanto aqui estivermos. Primeiro ponto, não se envergonhar do Evangelho. Irmãos, em um mundo cada vez mais hostil, a mensagem cristã, Paulo nos desafia a não nos envergonharmos do Evangelho. Paulo nos chama aqui uma vez a não ceder à pressão social e nos orgulharmos da mensagem que traz o poder para a salvação. Há uma história de um cristão, um jovem cristão, que foi recrutado para uma corporação onde existia uma condição muito rígida de servir aquele batalhão. E aquele jovem era um cristão, e ele chegou ali, ele se assustou com tanta pressão do capitão, do sargento, e ele ficou ali como um crente 007. Né? Ele tinha até medo de falar que era cristão. Um crente 007, ninguém sabia que ele era cristão, e ele cumprindo as ordens lá, conforme o tenente, o sargento. E aí o capitão era muito rigoroso, tratava o pessoal com muito rigor, com muita dureza de coração. E depois de aproximadamente 5 anos, um dia o capitão chegou lá todo diferente, falando manso, suave, e o capitão declarou para toda a corporação que ele havia encontrado Jesus na caminhada da vida dele. Ele declarou que Jesus transformou a vida dele. E aquele recruta lá ficou logo empolgado e queria declarar para o capitão que ele também era cristão, que ele também estava ali, mas ele também era um cristão, Cristo Jesus. Quando ele chegou para o capitão e falou: capitão, que alegria que eu tenho no meu coração de saber que o senhor se converteu ao Evangelho, eu também sou cristão. O capitão olhou para ele e falou: mas você é cristão?
Como que você ficou comigo aqui esses 6 anos e nunca me falou desse Jesus maravilhoso que transformou a minha vida, que está transformando a minha família? Como você ficou aqui como escondido e nunca se declarou? Irmãos, percebam que isso é dolorido. Quantas vezes algum de nós também passamos como crente 007? Ficamos escondidos, as pessoas não sabem que você é cristão, não sabem que você frequenta uma igreja, que você é membro de uma família cristã, mas você está lá, representando com dignidade, mas espiritualmente você não se declara. Você está escondido. Que sejamos nesse tempo pessoas diferentes, irmãos. Que sejamos uma geração que faça a diferença onde nós estivermos, né? Então, o segundo ponto aqui que nós aprendemos aqui na aplicação é viver pela fé. A justificação pela fé não é apenas o início da nossa jornada cristã, irmãos, mas também o princípio pelo qual vivemos todos os dias. A nossa fé ela é contínua. Crer está no presente do indicativo. Representa uma ação contínua. Conforme eu disse aqui, até o nosso dia final. Nós devemos também aprender a confiar em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Não apenas no momento da salvação, mas também na nossa santificação diária. Irmãos, a caminhada cristã não é fácil, não. A caminhada cristã é assim, ó. Você entregou a sua vida para Jesus hoje. Aí sim, começou uma longa caminhada de santificação. Todos os dias, renunciar a minha vida, todos os dias, para fazer a vontade de Deus. É uma caminhada longa, né? É a dispensação que estamos vivendo agora, né? Santificação. Cada dia, né? Um degrau de cada vez, um degrau de cada dia. Eu vou transformando a minha vida de fé em fé, de glória em glória, até chegar a ser um perfeito como Jesus. Essa é a nossa caminhada. Outro ponto que nós aprendemos aqui, compreender a centralidade da justiça de Deus. A nossa relação com Deus, irmãos, não é baseada nos nossos méritos e nas nossas obras. Preste atenção. É fundamental a nossa aceitação diante de Deus de viver uma vida cristã. É necessário. E por último aqui, anunciar o Evangelho. Exemplo do recruta que eu dei aqui. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos, portanto, ser agentes ativos na propagação do Evangelho, confiando que ele é capaz de transformar vidas. Irmãos, os irmãos conhecem bem a palavra do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Percebam que durante a parábola o nome do semeador não aparece mais, porque não é obrigação do semeador mais fazer com que as pessoas creiam. É a terra, a semente e Deus. Nosso papel é anunciar. Expectativa de que a semente vai brotar não é nossa, é de Deus. Por isso que nós somos semeadores da palavra. Precisamos semear a palavra para que as pessoas creiam. Mas a responsabilidade de fazer a semente brotar é do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é anunciar. Então, como agentes ativos, nós devemos anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Romanos 1, caminhando para o final, 16, 17. É um poderoso lembrete de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é a revelação da justiça de Deus. A vida cristã é uma vida de fé, tanto para a justificação quanto para a santificação. Devemos viver proclamando o Evangelho, confiando que ele traz salvação a todo aquele que vier a crer. E nunca nos envergonharmos da mensagem transformadora. Eu falei todas essas palavras aqui para quem já é crente, para quem já está caminhando com Cristo e já tem uma vida pautada nos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que nos visita nessa noite, que você ainda não entregou sua vida para Jesus, há também um apelo nas entrelinhas aqui, te convidando a aceitar Jesus como única esperança da sua vida. Quem sabe nessa noite nós não temos alguém aqui, né, que já está desejoso também de ser um cristão, de ser um crente, de viver uma vida diferente, transformada pelo sangue de Jesus.
Eu quero convidar você nessa noite a aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Quem sabe você ainda já frequenta a igreja há vários dias, há vários anos, né? E você talvez está tardando esse momento importante de tomar essa decisão. Quem sabe nessa noite é seu dia. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra aqui nessa noite. Pai querido, nós entendemos, ó Pai, o nosso papel como cristão, a nossa confiança, a nossa fé, reconhecer que o poder de Deus age em cada um de nós, Pai. Saber que a nossa caminhada aqui é uma caminhada de fé todos os dias. Todos os dias nós devemos renovar o nosso amor com o Senhor, o nosso compromisso da nossa vida cristã com o Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para restaurar cada dia, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ter orgulho do Teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a não envergonhar do Teu Evangelho, Pai. Ensina-nos a confiar único e exclusivamente no poder do Senhor, Pai. Sabemos que somos fracos, temos as nossas fraquezas, mas temos o Senhor que é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que pode transformar todas as coisas no poder do Seu Santo Espírito, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, que essa palavra possa fazer apraz aos nossos corações aqui nessa noite. Que as pessoas que ainda não tomaram a decisão de andar com o Senhor, de ter a vida nos caminhos do Senhor, possa ser o grande dia da vida dele aqui nessa noite, Pai. Que seja um dia de transformação, um dia de mudança, um dia de fincar as estacas e fazer um compromisso com o Senhor. Que seja um dia lindo e perfeito na vida de quem ainda não tem um compromisso com o Senhor. Essa é a oração que nós te pedimos aqui nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.